Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao canal Darlene Kids e nós vamos continuar com a história de Moisés. No vídeo anterior, nós aprendemos como Deus chamou Moisés para libertar o seu povo. E agora, o que será que vai acontecer? Então preste atenção, e se você não assistiu o vídeo de como Deus cuidou de Moisés, o seu chamado, vá lá, procure no meu canal e você vai encontrar então os vídeos, tá certo? Então vamos lá? Então, o que ele fez? Depois que ele teve aquele encontro com o Senhor, ele chegou em casa e disse para o seu sogro que iria voltar para o Egito. Então ele pegou seus 2 filhos, sua esposa e saíram para fazer o que Deus tinha pedido para ele fazer. Ou seja, ele era obediente. Assim também nós devemos obedecer a Deus. E você, como criança, você pode obedecer também os seus pais, tá certo? E olha só, ele encontrou o seu irmão Arão. Na verdade, Deus escolheu Arão também para ajudar, que o Senhor disse, olha, ele fala bem e ele então vai com você. Então, ele seria uma dupla forte e fiel para fazer uma tarefa muito importante, ajudar o povo a sair lá do Egito, da escravidão, daquele rei perverso. Mas Faraó, ele era muito ruim, ele era um rei que não conheceu o Deus vivo e verdadeiro, era um rei perverso. E olha só o que foi que ele disse. Ele disse o seguinte: quem é o Senhor? Para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Aquele homem perverso era um homem pecador. E você já sabe o que é pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada ao nosso Deus. O pecado é algo terrível. O pecado nos separa de Deus. E qualquer pecado, seja qualquer pecado, o seu coração fica sujo. Qualquer coisa. Aí talvez você diga, mas foi só uma mentirinha. Mas é pecado. A palavra do Senhor diz, pois todos pecaram, que eu nasci também na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então o pecado é algo muito sério. E a Bíblia diz também que há um castigo para o pecado, é a morte, é ficar longe de Deus. Então nós nascemos no pecado, mas o pecado é algo sério. Cuidado com o pecado. E olha só, ele era um pecador. Ele então disse que não ia deixar o povo partir de jeito nenhum. E ainda mais, sabe o que foi que ele fez? Ele então mandou afligir o povo e cada vez mais o povo agora tinha que trabalhar bastante. Até as pessoas ficaram com raiva de Moisés e Arão. Mas novamente, Arão e Moisés foram conversar com o rei. E chegando lá, o Senhor disse para ele, agora vocês vão fazer os sinais. E eles foram. E chegando lá diante do rei Faraó, Arão lançou o cajado diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e o cajado tornou-se em serpente. Faraó não temeu, mandou que seus encantadores e sábios fizessem o mesmo, e eles os fizeram. Mas a serpente do cajado de Arão devorou as serpentes dos cajados deles. Faraó endureceu o coração e não deixou o povo sair. Que triste! Ele não quis deixar o povo, ele disse, não vai. E olha, Moisés e Arão tinham dito para ele que, olha, deixa o povo, porque o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois há caminho de 3 dias no deserto para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Deixa o povo ir. E ele não quis deixar de jeito nenhum. Então, o coração dele estava endurecido por causa do pecado. Que triste! Muito triste o pecado quando a pessoa quer fazer a sua vontade em vez da vontade de Deus. Então Moisés e Arão foram falar
com Faraó muitas vezes. Cada vez que falava com o rei, pedia que deixava o povo sair para adorar o Senhor e voltar para a terra prometida, que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Se você ainda não assistiu esse vídeo sobre a história desses patriarcas, volte lá, procure, que tem aqui no canal, tá certo? Então o rei continuava com o coração endurecido. Por isso Deus o castigou severamente com 10 pragas. Deus então enviou 10 pragas. E a primeira praga, sabe o que foi? Sabe o que aconteceu? Olha só, as águas se tornaram em sangue, as águas do rio Nilo. E eles ficaram sem poder beber porque cheirava mal, mataram todos, né, os peixes ali. E ele ainda endureceu o seu coração. Mas lá onde estava o povo de Deus, ó, tinha água pura. E ele não deixou o povo ir. Então o Senhor mandou rãs. Havia rãs por toda parte, nos quartos, nas panelas, mas ele endureceu o coração e não deixou o povo ir. Então Deus mandou muitos piolhos. Já pensou se um piolho é ruim na nossa cabeça? Imagine que saía assim, ó, do pó da terra. Que coisa, né? Mas ele não deixou o povo ir. E depois Deus mandou muitas moscas. Mosca é algo muito nojento. Ele não deixou o povo ir de jeito nenhum. Às vezes ele dizia assim, vai, mas depois ele voltava atrás. O seu coração estava duro. Deus mandou então peste nos animais, ou seja, os animais, havia feridas nos animais, né? Então, os animais lá no Egito morreram, mas o Senhor estava guardando o seu povo. E olha, Deus mandou também chuva de pedras que destruiu todas as plantações. Deus mandou também, olha só, tumores nos homens também. É muito triste essa situação, não é? Saber, Deus estava castigando aquele povo, Faraó, mas Faraó não deixou o povo sair. Deixa eu só fazer aqui uma revisão para você das pragas. A primeira praga foi as águas se tornaram em sangue, a segunda foi rãs, a terceira foi piolhos, muitos piolhos, a quarta foi moscas, a quinta praga foi peste nos animais, a sexta praga foi úlcera nos homens, ou seja, tumores por toda parte do seu corpo, mas mesmo assim ele não deixou o povo sair. A sétima praga foi chuvas de pedras, e aquelas pedras então mataram, né, os animais, as plantações também, os animais que haviam restado, alguns, né? E olha só, então nós vamos aqui para a oitava pragas, que foi gafanhotos. E os gafanhotos então comeram o restante da plantação. E aí vem a nona praga, que foi a escuridão, as trevas. As trevas era tão grande que eles não podiam sair do seu lugar. Eles tinham que ficar no mesmo lugar, que era como se estivesse pegando então nas trevas, na escuridão. E aí Deus anunciou a 10ª praga. E Deus então, para cuidar, para libertar o seu povo, o Senhor deu as instruções para que Moisés e Arão falassem para o seu povo, para os judeus, o que eles deveriam fazer. Eles deveriam, cada família deveriam pegar um cordeirinho sem defeito, macho, teria que pegar o sangue, colocar nos umbrais das portas da sua casa. Quando o anjo naquela noite passasse, a casa que tivesse o sangue lá, ó, o anjo iria passar por cima, porque então foi a primeira Páscoa, né? Quando Deus libertou o seu povo lá do Egito. E então, sabe então o que o povo, antes disso também fizeram, o povo foram pedir ouro, prata para os egípcios, e eles deram.
Então, e o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que este lhe dava o que pediam, e despojaram os egípcios. Eles não tomaram, eles pediram, eles davam tudo. Vai embora, né? Vai embora daqui. Porque depois disso que cada filho ali no faraó, primogênito, o primeiro filho morreu ali no faraó não, no Egito, né? Até o filho de faraó, porque aquele sangue estava representando também o sangue do Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha, somente Jesus pode nos libertar do pecado, porque foi ele que morreu naquela cruz, derramando o seu sangue precioso, levando ali o meu castigo e o seu castigo. E ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele está vivo. Deus enviou o seu Filho amado, porque Deus, ele te ama. Deus, o Criador de todas as coisas, que é santo, que é perfeito, ele te ama. Deus amava o seu povo também. E naquela noite, quando o anjo passou, e na casa de Faraó e dos egípcios, sabe o que aconteceu? Morreu o primogênito. Morreram, na verdade, os primogênitos. Quem eram os primogênitos? Era o filho mais velho de cada família. Então, o filho de Faraó também morreu, porque Faraó não deixou o povo partir. Muito triste, não é verdade? E olha só, então naquela noite maravilhosa para o povo judeu, para o Egito, não foi uma noite maravilhosa, foi uma noite de choro, de tristeza. Então, naquela noite, o povo saiu. Deus estava libertando o seu povo da escravidão do rei perverso. Mas em toda casa ali no Egito havia choro, porque ele não quis ouvir o Deus vivo e verdadeiro, porque somente Deus é o Deus Todo-Poderoso. Se ele tivesse obedecido o Deus Todo-Poderoso, isso não teria acontecido. Mas agora, o que vai acontecer? Como será que Moisés vai conduzir o seu povo? Talvez você já saiba a história, mas você quer aprender mais? Então, na próxima semana, nós vamos continuar com a história de Moisés. O que será que vai acontecer? Olha, criança, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, seja obediente. Obedeça o que Deus diz na sua palavra. E se você ainda não creu, ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, receba, peça perdão a Deus pelos seus pecados, para que um dia você possa ir morar com Ele lá no céu, tá certo? Então, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um beijo para todos vocês.